Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa questão que, vamos combinar, é super atual. Aquele conflito que rola dentro de a gente entre a necessidade de pertencer a um grupo e a busca, muitas vezes solitária, pela verdade. Pensa só, no mundo com tanta informação na palma da mão, por que será que o conforto do grupo parece tão mais atraente que a própria realidade? É sobre isso que vamos conversar. Essa citação já diz tudo, né? De um lado tem um caminho difícil, cheio de dúvidas, que se percorre sozinho. Do outro, o calorzinho, a segurança de estar num coro onde todo mundo canta a mesma música. E essa escolha, acredite, define muito do nosso comportamento hoje em dia. E aqui está a grande pergunta que guia a nossa análise. A resposta não tem a ver com ser mais ou menos inteligente, não. É algo bem mais profundo, quase instintivo. Vamos investigar o porquê dessa preferência tão comum. E tudo começa por aqui, com um dos medos mais básicos do ser humano. Não é medo de bicho-papão, nem do escuro, mas sim o pavor de ficar sozinho com os próprios pensamentos. Aconteceu que um instinto fundamental de sobrevivência foi, digamos, distorcido. O que antes nos unia para nos proteger de ameaças reais da natureza, hoje virou uma espécie de patologia, uma doença que nos empurra para a submissão intelectual. A gente acaba trocando a proteção física pela segurança de não ter que pensar por conta própria. E qual seria a cura para esse medo todo de ficar só? Pois é, as tribos ideológicas, elas aparecem oferecendo um abrigo, sabe? Um lugar quentinho, onde a dúvida é mal vista e a certeza é distribuída de graça para todo mundo. E aqui chegamos no ponto central, a grande troca. A gente abre mão daquela jornada difícil, mas que liberta, que é a busca pela verdade, e escolhe a validação fácil, que é a anestesia, que vem do grupo. De um lado está a compreensão individual. Do outro, o direito de odiar quem é diferente com a consciência tranquila. Afinal, todo mundo ao nosso redor concorda. E é exatamente assim que as tribos se mantêm unidas. A verdade deixa de ser algo que a gente descobre e vira uma senha, uma prova de lealdade. Concordar não é mais uma questão de lógica, e sim de moral. Ou se está com o grupo, ou se está contra ele. Simples assim. Certo, mas como esses grupos fazem para impor sua vontade? Não é com força física, não. As ferramentas são psicológicas, são sociais e, olha, são tão poderosas quanto para garantir que todo mundo ande na linha. É muito importante entender que essas coisas não são problemas separados. Na verdade, são todos sintomas da mesma doença. Aquele medo primitivo de encarar a realidade e, bom, ficar sozinho. A polarização, o cancelamento, tudo isso nasce da mesmíssima raiz. O cancelamento, na prática, funciona como um linchamento moderno. O objetivo, na maioria das vezes, não é justiça ou reparação. É catarse. É aquele prazer sombrio de ver alguém ser destruído, o que acaba reforçando a pureza e a união do grupo que julga. É um verdadeiro espetáculo de humilhação disfarçado de virtude. Olha só que ferramenta poderosa. A dor, que deveria despertar compaixão, é transformada em uma arma. Quando o sofrimento vira uma performance para ganhar poder, a empatia de verdade é trocada por uma espécie de chantagem moral. E aí o debate público fica totalmente intoxicado. Essa frase é de uma precisão que chega a doer. A moralidade virou um espetáculo. Não se trata mais de ser uma pessoa com bom caráter, mas de performar a virtude para as redes sociais, para garantir o aplauso e, claro, evitar ser punido pelo grupo. A aparência vale mais que a essência. E qual o resultado de tudo isso para a sociedade como um todo? As consequências de trocar a consciência individual pela segurança do rebanho, bem, são graves e afetam a todos nós. A consequência é direta, não tem muito segredo. Uma democracia forte precisa de muitas vozes, do debate de ideias, da capacidade de ouvir quem discorda. Quando a polarização transforma um adversário em inimigo, o diálogo simplesmente morre. E com ele, a democracia vai enfraquecendo. A diferença é gritante, né? De um lado, o indivíduo que fortalece a democracia com seu pensamento crítico. Do outro, o membro da tribo que, para se sentir seguro, entrega a própria autonomia e com isso vai enfraquecendo todo o tecido social. E este é o alerta final. Talvez o mais assustador de todos. Essa renúncia voluntária ao pensamento crítico, tudo por medo da solidão, é o solo perfeito para regimes autoritários crescerem. O controle não precisa ser imposto na marra, quando as pessoas se entregam por vontade própria, em troca de um conforto emocional. Ok, então tem uma saída para isso?
Segundo as fontes, a solução não está em novas leis ou em novas plataformas, mas sim numa escolha. Uma escolha profundamente pessoal e, vamos ser honestos, bem difícil. A verdadeira revolução, então, é interna. É o ato de resgatar a própria consciência, de escolher a angústia da dúvida em vez daquela felicidade artificial que a massa oferece. É um ato de tomar de volta a soberania individual. No fim das contas, a mudança de verdade não vem de grandes movimentos, mas da soma de pequenos atos de coragem e integridade intelectual. É a coragem de um indivíduo que decide que prefere a verdade, mesmo que o preço seja a solidão e a rejeição. Essa é a resistência mais potente que existe. E assim, a gente termina com a mesma escolha do começo, mas agora sabendo exatamente o que está em jogo. Aquela paz falsa que o grupo oferece é, na verdade, uma prisão. Já a liberdade que a verdade traz, por mais difícil que seja, é o único lugar onde a vida de fato acontece. A escolha no final é de cada um.